Glória a Deus, amados. A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um dos irmãos nesta manhã abençoada por Deus, a qual Deus proporcionou para nós. Nós sabemos que Deus ele é maravilhoso nas nossas vidas. Dia após dia Deus tem nos guardado, nos livrado de todo mal. E somos sempre gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós até aqui, pela grandeza dEle sobre as nossas vidas. Nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Amém, irmãos? Eu venho aqui compartilhar com os irmãos nessa mensagem que se encontra em Mateus 26. Eu vou ler apenas os 70, irmãos, que diz dessa forma. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Irmãos, nós sabemos que essa palavra é conhecida no mundo evangélico. Muitas das vezes na nossa vida, nós passamos por situações desse tipo aqui. Quando Jesus sobe até o monte ali, antes de Judas chegar, a palavra de Deus fala que Ele diz para Pedro assim: onde eu vou vocês não podem ir. E Pedro diz assim: Senhor, aonde o Senhor for, eu estarei com o Senhor. E ele diz assim: hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Mesmo assim, Pedro ainda rebate. Irmãos, nós sabemos que no mundo em que nós estamos vivendo, no mundo a qual nós nos encontramos hoje, principalmente no mundo evangélico, quando a gente batiza, quando a gente resolve dar uma oportunidade para nós mesmos de aceitar a Jesus, ou para aqueles também que já nasceram num berço evangélico, ou aqueles que estão aceitando Jesus agora, nós prometemos alguma coisa. Nós prometemos muitas das vezes fidelidade a Deus, que seremos honestos, fiéis, retos, íntegros, temeremos a Deus em todas as situações, que seremos fiéis a Ele em qualquer situação. E muitas das vezes nós pregamos essa fé ousada que cremos, e muitas das vezes na prática não existe isso. Não existe essa ousadia, essa fé toda. Muitas das vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado. Muitas das vezes nós negamos a fé por conta de tão pouca coisa. Muitas das vezes nós, quando nós nos sentimos oprimidos pelo mundo, muitas vezes quando nós abrimos a geladeira e não achamos nada na geladeira para comer, quando a gente vê que o vento começa a soprar um pouco mais forte, quando o mundo começa a nos apertar, nós negamos a Deus por tão pouca coisa, nós negamos a fé, nós começamos a questionar a Deus, por que está faltando aquilo na nossa vida? Há quantas pessoas estão negando a Jesus dia após dia e não percebem que estão negando a Ele? Muitas vezes nós deixamos de crer, deixamos de acreditar, deixamos de fazer. Nós vemos o mundo se perder cada dia mais. Nós vemos as coisas de Deus, muitas das vezes, como diz na palavra de Deus aqui, que diz que por 3 vezes ele negou a Jesus. E então o galo canta e ele lembra das palavras de que Jesus disse para ele. Muitas das vezes nós nos achamos super-heróis da fé. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que podemos fazer tudo sozinhos. Nos isolamos no canto. Não compartilhamos as dificuldades com os irmãos. Nós queremos viver a nossa própria vida do nosso jeito. E muitas das vezes, amados, nós prometemos para Deus uma certa fidelidade, mas muitas das vezes, amados, nós somos só promessas. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de caminhar com Ele, deixamos de adorar conforme Ele merece a adoração, deixamos de louvar conforme que Ele merece. Por quê? Não pode bater vento nenhum mais na vida do cristão. Ele não pode sofrer mais, ele não pode ser corrigido. Nós queremos ser cristãos mimados, cristãos que simplesmente queremos o bem-estar na nossa vida espiritual. E Pedro, então, ele disse que não negaria Jesus, mas quando chegou aquele tanto de homem ali, de mulheres, e começou a condenar, ele, no medo, ele nega. E muitas das vezes nós não somos diferentes, irmãos. Nós negamos a Deus por tão pouca coisa também. Às vezes falta um arroz dentro de casa, a gente está negando a Jesus. Muitas das vezes a porta de emprego fecha, a gente nega Jesus. Muitas das vezes a gente tropeça e a gente
começa a murmurar, começa a trair a ele também. E nós sabemos, irmãos, que estar nesse mundo é passar por tudo isso. Pedro se achou muito forte, porque estava perto de Jesus, porque estava tudo bem. Mas quando ele ficou longe de Jesus, e quando ele começa a ver a situação que Jesus falou com ele, que você iria negar, foi onde ele lembrou das palavras quando ele negou. Amados, nós sabemos que se nós formos olhar por esse lado na nossa vida, a gente vai negar Jesus sempre então, porque sempre virá uma luta na nossa vida. Sempre virá uma dificuldade. Tem muitos cristãos que só vão na igreja quando o dia foi bem. Só toma Santa Ceia quando o dia foi bem. Só serve a Deus quando tudo vai bem. Mas quando o vento sopra, nega Jesus. Quantas pessoas têm negado a Jesus por conta dessas coisas terrenas, coisas materiais? Foi procurar um trabalho hoje, não encontrou hoje, Deus não está mais com ele. Ele fala dessa forma, que Jesus abandonou ele. Muitas das vezes não realizou um sonho, não comprou um carro, não comprou uma moto, não comprou uma casa própria, ou não foi premiado em alguma coisa ali. Ah, Deus não está mais comigo. Não conseguiu o que quer, Deus já não está mais comigo. E muitas das vezes nós justificamos a nossa falta de fé, justificamos nossos erros e culpando a Deus por tudo. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, coloca no teu coração que todos os dias vai ter uma guerra diferente para mim e para você. Haverá uma luta nova, uma dificuldade nova. E se nós não estivermos focalizados em Deus, a gente não vai seguir em frente. Por quê? Porque Deus, Ele nos fortalece. Por mais que a gente está cansado, por mais que nós pecamos, nós não podemos deixar o pecado, o desânimo, o cansaço do dia a dia abalar nossa fé. Fazer com que nós negamos a Jesus, negamos em ir para a igreja, negamos em adorar, negamos em servir, negamos em louvar. Estamos negando a Jesus por tão pouco, amados. Portanto, em nome de Jesus, lembra de tudo que Jesus fez por nós. Lembra de tudo que Deus fez por nós até aqui. Toda a proteção dEle, tudo que Ele nos guardou, nos livrou, nos protegeu de doenças, de calúnia, de pecados. E muitas das vezes, amados, nós estamos assim. Nós simplesmente lembramos somente das coisas ruins, mas não lembra dos pontos positivos, de quanto Deus nos guardou até aqui, o quanto Deus nos protegeu. Portanto, em nome de Jesus, vamos refletir, vamos analisar bem o que essa palavra tem ensinado para nós. A gente achamos que estamos na santidade demais, achamos que estamos fazendo muito, e que, na verdade, nós negamos a Jesus, às vezes, irmãos, é por pouca coisa, por causa de um pacotinho de arroz, de feijão, por conta, às vezes, do salário mínimo que não caiu naquela conta naquele dia. Ela queria o salário mínimo na quinta-feira e caiu na sexta-feira, e ela se estressou. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, viemos ter mais paciência, viemos ser mais compreensivos. Tudo deu errado hoje, amém, amanhã tudo vai dar certo. Hoje eu lutei, eu venci, eu orei, venci tudo hoje. Vou dormir, amanhã uma nova oração. É um novo dia, um novo leão para enfrentar, um novo caminho para enfrentar. E nele pode aparecer coisas boas e ruins. Então não deixe de adorar por conta disso. Não negue a Jesus porque não deu tudo certo. Não negue a Jesus porque a porta de emprego não abriu. Pelo contrário, ore mais, clame mais, creia mais. Que Deus, em nome de Jesus, vai fazer o sobrenatural na tua vida e na tua história. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, irmãos, não se afasta das coisas de Deus por conta disso aqui que aconteceu com Pedro. Não nega Jesus por conta de mínimas coisas, porque não deu certo as coisas. Não. Clame mais, que eu tenho certeza que Ele fará o sobrenatural na tua vida acontecer. E você vai dar testemunho sobre isso. Você vai dar testemunho usando a sua história, para que outras pessoas vejam que Deus faz tudo na hora certa, no tempo certo. Portanto, creia somente. E não troque Jesus por nada. Perca tudo, mas não perca a presença de Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus, nesse dia. E que em nome de Jesus, essa palavra venha transformar o meu e o seu dia. E que venhamos em nome de Jesus, a cada dia mais, deixar as palavras de Jesus fazer a diferença e a mudança na nossa história. Amém? Um abraço a todos, paz do Senhor Jesus, e que Deus venha abençoar o dia de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Fica com Deus, irmãos. Paz do Senhor Jesus.